Se você é desses que sofrem para correr por 10 míseros minutos na academia, prepare-se para morrer de inveja de Dan Karnazes, um americano capaz de percorrer longos períodos correndo sem demonstrar o mínimo cansaço. Alguns de seus feitos nada modestos incluem a sua participação em 50 maratonas de 50 estados em 50 dias consecutivos. Isso sem falar, é claro, da vez que correu 563 quilômetros durante 3 dias sem parar nem para dormir. Karnazes passou por alguns exames logo depois das maratonas, incluindo a verificação do CPK, que indica os danos sofridos pelos músculos do corpo após a prática de exercícios. Para se ter uma ideia, um corredor de maratona normal teria indicadores de CPK na casa dos 2.400 depois de apenas uma maratona. Já em Karnazes, esse número era apenas de 447 após 25 maratonas consecutivas. Ou seja, seus músculos não se danificavam com o excesso de atividade física. E nosso Forrest Gump da vida real é incansável. Imagine que você tem a missão de ir para uma cidade desconhecida, olhar tudo, reparar nos mínimos detalhes e depois desenhar o que recorda. É bem provável que você se lembre de algum detalhe bacana, mas não poderá descrever e desenhar tudo com precisão, a menos que você seja Stephen Wiltshire, que consegue se lembrar de todos os detalhes depois de apenas uma olhada. O cara não só recorda de tudo o que viu, como consegue dar a proporção correta a todos os prédios, construções e detalhes percebidos por seus olhos de águia. Ele viaja o mundo desenhando paisagens e cidades desconhecidas. Outra coisa curiosa a respeito de sua incrível memória fotográfica, Wiltshire não se lembra das paisagens apenas no momento de desenhá-las, mas retém cada imagem em sua mente para sempre, aparentemente. Se você não lembra nem a data do aniversário de sua mãe e está se perguntando como isso é possível, saiba que Wiltshire possui um tipo de autismo, conhecido como savantismo, que caracteriza habilidades de memória extraordinárias. Esse tipo de condição dificulta a comunicação entre as partes do cérebro, o que faz com que algumas áreas sejam superdesenvolvidas, enquanto as outras ficam de segundo plano. Se no caso anterior falamos de uma pessoa que tem uma excelente memória fotográfica, agora você vai conhecer a história de um homem que se lembra de tudo, tudo mesmo. Estamos falando de Kim Peck, que infelizmente morreu em 2009, mas ainda é considerado um dos homens com a melhor memória do mundo. Ele conseguiu memorizar 12.000 livros e inclusive lia 2 páginas de uma só vez, no esquema de um olho lendo a página esquerda e o outro à direita. Estudos já confirmam que ele era capaz de memorizar 98% de toda a informação que recebia. Sua história serviu de inspiração para o filme Encontro de Irmãos. A explicação para uma memória absurda como a de Peck é a mesma do caso anterior. Ele também era portador de savantismo, e seu cérebro era capaz de guardar quase todas as informações. Enquanto muita gente por aí sai de cachecol e luvas ao primeiro sinal de vento mais forte, existe o holandês Wim Hof, capaz de ficar praticamente sem roupa na neve sem sentir frio. E se você acha que isso é absurdo demais, saiba que o danado já escalou Monte Everest de shortinho. Ele já participou de experiências bizarras que incluem manter-se submerso em água extremamente gelada. Nesses casos, notou-se que a temperatura do corpo de Hof praticamente não diminuía. Ele explica que usa meditação para evitar pensar no frio, como uma ameaça. Pesquisadores investigaram sua incrível resistência ao frio e descobriram que, de fato, ele consegue controlar seu sistema nervoso central autônomo e suas respostas imunes apenas com meditação, o que significa que ele é capaz mesmo de comandar a resposta do próprio corpo ao frio. Então, quando algum engraçadinho disser que o frio é psicológico, é provável que ele tenha razão.
Se você acha que tem reflexos bons, agora imagine de Izanmachi, um japonês com super reflexos que consegue fazer proezas como cortar maçãs voadoras. Se considerarmos a velocidade de alguns objetos atirados em seus truques, ficamos realmente sem entender como ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Cientistas afirmam que seu reflexo é realmente maior do que a média e que o que trabalha, nesse caso, não é a visão, mas outro nível sensorial, capaz de prever movimentos. Isso é o que acontece com muita gente, principalmente com quem pratica algum tipo de esporte. Ou será que o Neymar para e pensa em chutar cada bola que chega aos seus pés? O que diferencia todos os outros mortais de Machi é a velocidade dos objetos que ele consegue mirar sem erro.